Hoje eu trago uma poesia de Jonatas Braga. E o nome desta poesia, o título desta poesia, O Rei dos Reis. Depois de andar por todos os caminhos, aos homens ensinando a boa senda, Jesus teve por trono a cruz tremenda e por diadema uns ásperos espinhos. Todos lhe foram fúteis e mesquinhos, porém ele se deu em oferenda, para que o pecador assim aprenda a segui-lo através desses caminhos. Porque na sua voz havia o encanto das melodias de um saltério santo, vibrando junto ao nosso coração. E Rei dos Reis morreu como um cordeiro, a fim de assegurar ao mundo inteiro um reino de perpétua duração. Jesus é o Rei dos Reis, é o nosso Rei, o Rei eterno, o Rei que está acima de todos e de tudo. Por isso nós estamos aqui louvando e adorando ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. E esta oração é de iluminação, para que possamos ouvir a voz de Deus e compreender a sua palavra. Por isso, neste momento, você que está aí participando, você que está aí na sua casa, preste bem atenção naquilo que Deus quer falar à sua vida. Lembre-se, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é Ele que vai falar com você nesta noite. Oremos. Pai, nós nos colocamos inteiramente nas tuas mãos, porque reconhecemos que precisamos do Senhor e precisamos da tua palavra. Precisamos da tua orientação, da tua direção. Precisamos da tua revelação para nós. Nós recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas e queremos conhecer cada dia mais quem é Jesus. Queremos conhecer através das Escrituras, através da tua revelação, através dos evangelhos, quem é Jesus e o que Jesus deseja para cada um de nós. Por isso, Pai, fala conosco, fala a cada coração, a cada vida que está participando, e assim, juntos, ó Pai, ouçamos a tua voz, e juntos nos rendemos à tua palavra, e juntos nos comprometemos em seguir e viver a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Irmãos e irmãs, nosso tema é sempre esse, já há algum tempo, desde agosto. Quem é Jesus? E já aqui meditamos sobre vários títulos de Jesus, sobre aquilo que os evangelhos e a palavra de Deus ensina sobre Jesus. E nos ensina muito. E tenho certeza que você tem aprendido muito sobre Jesus, conhecendo quem é Jesus, para poder seguir corretamente a Jesus Cristo. Por isso, nós vamos, em mais um título, aprender sobre Jesus. Jesus é Rei, Jesus é o nosso Rei. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Mateus, capítulo 21, do primeiro verso ao verso 11. Mateus, capítulo 21, do primeiro versículo ao versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam num povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui.
Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde, está montado num jumento, e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Palavra do nosso Deus. A história da humanidade é dividida em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Dada a importância do fato, a importância desse fator para nós, nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. Judeus, muçulmanos, budistas ou qualquer outra expressão religiosa podem até não perceber em Jesus o Messias prometido, o próprio Deus encarnado, o Deus que deixa o seu trono de glória e vem até nós. Eles podem até não reconhecer isso, mas jamais podem negar a revolução que Jesus Cristo fez e desencadeou após a sua passagem aqui na Terra. Os seguidores de Jesus se espalharam por todo o mundo e influenciaram em todos os lugares e continuam influenciando por onde passam, influenciando a história, influenciando as pessoas, influenciando as instituições, influenciando as cidades, influenciando os países. Mesmo nos nossos dias, em que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, a presença dos cristãos e cristãs fiéis é sempre marcante, libertadora, transformadora. Os grandes homens e mulheres da nossa história, na sua grande maioria, foram cristãos e cristãs. Isto sem contar os inúmeros homens e mulheres fiéis, mas anônimos, que não temos os seus nomes, que foram fiéis a Jesus e estão registrados na história, tanto na história da igreja como na história da humanidade. Não podemos deixar de mencionar também muitos erros que também foram cometidos pela Igreja de Jesus durante a história. Erros que nos envergonham, que nos fazem orar e pedir perdão a Deus, misericórdia, para não cometê-los novamente. Embora, infelizmente, eles estão sempre sendo cometidos. Erros que aconteceram no passado, erros que acontecem nos dias de hoje. Mas creio que mesmo apesar dos erros, mesmo apesar das limitações da igreja, eu creio que nada disso invalida ou mancha o ministério de Jesus aqui na terra, como enviado, como ungido de Deus, o Messias para nos salvar. O texto que nós lemos lá de Mateus, no capítulo 21, narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sendo exaltado como rei.
Esse é um texto que fala do domingo de Ramos, o domingo que antecede a semana em que Jesus morreu e ressuscitou. E é interessante que Jesus, durante todo o seu ministério, ele fugiu desse tipo de situação, porque na sua entrada ali as pessoas exaltavam Jesus como rei e ele permitia que isso estivesse ali acontecendo. Mas em todo o seu ministério ele fugiu disso. Quando ele curava, fazia sinais, muitos queriam exaltá-lo como rei e Jesus se retirava do meio deles. Em muitos momentos Jesus dizia, ainda não é chegada a minha hora. Quando ele curava as pessoas, ele pedia para que ninguém falasse nada, que não contasse daquilo que tinha ali acontecido. Lembro-me nos evangelhos de uma cura de Jesus, muito interessante ou emblemática, porque mostra aí a cura de um surdo e mudo. E Jesus, após curá-lo, Jesus disse a ele para que não contasse nada a ninguém daquilo que havia ocorrido, do milagre que ali havia acontecido. Imagine os irmãos e irmãs, você que está aí assistindo, participando dessa transmissão, pedir a alguém que você acabou de curar. E essa pessoa que foi curada é uma pessoa que não falava, é uma pessoa que não escutava, e que agora estava falando e estava escutando tudo, para que ela não falasse disso para ninguém. Parece uma ironia. Não deu outra. A primeira coisa que o homem fez foi falar desse milagre maravilhoso que Jesus realizou na sua vida. Jesus não queria fama. Jesus não queria o espetáculo, Jesus não queria os holofotes, não queria ser reconhecido pelos seus milagres. Jesus sabia que o povo vinha até ele não porque criam que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, mas por causa dos seus milagres. Ou seja, muitos chegavam até Jesus porque tinham interesse em Jesus, tinham interesse naquilo que Jesus poderia fazer por suas vidas. E é o que acontece hoje também na igreja evangélica. Jesus não é procurado porque é o Senhor, porque é o Rei, o Salvador, mas porque pode fazer algum milagre, a trazer algum benefício, porque pode fazer alguma coisa para resolver os nossos problemas, quer seja ele financeiro, problema de desemprego, de cura de uma enfermidade, problemas no lar e etc. No entanto, no texto que nós lemos lá de Mateus, capítulo 21, Jesus não se opõe e até envia 2 discípulos para buscarem um jumentinho, para que ele possa entrar em Jerusalém montado nesse jumento. O que Jesus fez ou melhor, o que fez Jesus mudar de opinião? Se ele sempre fugiu desse tipo de manifestação, de pessoas que queriam exaltá-lo como rei, entronizá-lo como rei, e ele sempre fugiu. E agora, neste momento, Jesus permite que as pessoas ali coloquem os ramos, os mantos, para que ele passe, e as pessoas gritando que ali está o rei está entrando, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Será que Jesus mudou de opinião? Não, Jesus não mudou de opinião. Ele sabia que aqueles que o louvavam ali naquele momento, que aqueles que o exaltavam como rei, naquele momento que ele estava entrando em Jerusalém, num prazo de 1 semana, estariam pedindo a sua morte. Jesus agiu desta maneira para que se cumprisse o que o profeta Zacarias disse lá no seu livro, no Antigo Testamento. Alegrem-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde
está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. E Jesus, durante o seu ministério, deixou claro que ele não confiava na multidão. Sabia que eles eram interesseiros e volúveis. Sabia que a multidão ainda não tinha compreendido quem realmente ele era. No verso 11 desse texto de Mateus que nós lemos, diz: a multidão respondia, quando perguntavam quem é este que está entrando em Jerusalém, e eles diziam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Jesus era visto como um profeta, e vindo lá de Nazaré, da Galileia, havia um ditado na época que de Nazaré não podia vir coisa boa, ou seja, nada de bom poderia sair ali de Nazaré, dado ao preconceito que se tinha sobre essa cidade, sobre este vilarejo. Jesus conhecia esse ditado. E lá em Mateus 16, verso 13 a 16, Jesus então chega para os seus discípulos e pergunta a eles o que o povo estava falando sobre ele, o que o povo estava dizendo sobre ele. E aí os discípulos respondem, eles estão dizendo que o Senhor é aí João Batista, outros Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Aqui vale uma menção, eles não estavam dizendo que Jesus era uma reencarnação de Elias, João Batista, Jeremias, não, mas que Jesus era um profeta semelhante a esses que estava aí no nosso tempo. Mas Pedro, falando em nome dos discípulos, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz para eles o seguinte, ou melhor, especialmente para Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus deixa muito claro que ninguém pode saber quem ele é se o Pai não revelar. Se Deus não revelar, se Deus não falar, se Deus não mostrar para essa pessoa quem é realmente Jesus, ele não tem como saber. Por isso que Jesus desconfiava da multidão, porque o Pai precisava revelar para as pessoas quem realmente era Jesus, quem realmente era o Messias. A multidão, naquele primeiro dia da semana, embora reverenciasse e louvasse a Jesus como rei, não sabia, na verdade, quem era aquele que estava entrando em Jerusalém. Quem era Jesus? E para nós hoje, quem é Jesus? Essa é a nossa série. Quem é Jesus? Quem é Jesus para a humanidade? Quem é Jesus para a igreja? Quem é Jesus para você? E a resposta a essas perguntas pode transformar a sua vida, transformar a vida de qualquer pessoa. Primeiro, quem é Jesus para o mundo? Jesus para o mundo não passa de um personagem da história, que inegavelmente teve uma grande contribuição no desenvolvimento dela, ou seja, da história. Jesus também é visto como um revolucionário, como alguém que veio para destruir a ordem vigente, desmoronar o status quo. Jesus também é visto como um pacifista, alguém que veio para pregar a paz, mas sem violência. Quem é Jesus para as religiões? Para o judaísmo, Jesus foi um profeta, um rabino. Alguns dizem que ele foi um fariseu, tentando mudar aí o partido dos fariseus, o farisaísmo da sua época. Para os espíritas, Jesus é um espírito de luz, evoluído, acima dos outros, onde o que devemos aproveitar e aprender são os seus ensinamentos éticos e da moral. Para os muçulmanos, Jesus também foi um grande profeta, mas certamente não tão grande, não tão importante quanto Maomé.
Portanto, cada religião vai tratar bem a Jesus, vai falar bem de Jesus. Não tem um que não fale bem de Jesus, mas sem realmente crer nele como Senhor e como Salvador. Aquele que entrou em Jerusalém, sabendo que seria a sua entrada para o Calvário, a sua entrada para a morte. Mas a pergunta mais importante não é quem é Jesus para a humanidade, para o mundo, quem é Jesus para as religiões, mas quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Para muitos, Jesus é 10. Essa era gospel, pop gospel, que nós temos nos dias de hoje. Para outros, é do babado. São os funkeiros de Jesus. Para muitos artistas, é o cara lá de cima. Para muitos, é um grande milagreiro. Para outros, é o gênio da lâmpada. Outros até mesmo o tratam como o Papai Noel. Para outros, muitos, é a melhor aplicação financeira. Contribua com 10, contribua com 20 e receba o dobro, receba o triplo ou mais. O mínimo é o dobro do dinheiro investido. Poderíamos também citar aqui que Deus tem sido o flanelinha dos carros dos crentes, o guarda noturno para vigiar, para guardar e proteger a casa dos crentes quando vão para a igreja ou quando viajam. Mas a Bíblia diz que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o Senhor das nossas vidas, que Jesus é o Rei dos Reis, aquele que nos comprou pelo seu precioso sangue, aquele que morreu por nós, que entregou sua vida por nós. No texto de Mateus, Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém. Ele entra como rei, que realmente é. Hoje, Jesus quer entrar na sua vida. Hoje, Jesus quer entrar no seu coração. E ele quer ali sentar no trono da sua vida. Ele quer ali ser entronizado e fazer morada para sempre. Porque o que importa para Jesus não é o que os outros dizem, mas o que você que está ouvindo a sua palavra agora diz sobre Jesus. Quem é Jesus para você? Ele quer entrar na sua vida, ele quer fazer morada, ele quer governar a sua vida, ele quer governar aí tudo ou todas as áreas na sua vida, ele quer reinar em você. O texto de Mateus mostra que a primeira coisa que Jesus fez quando entrou em Jerusalém, ele foi ao templo. É significativo isso. Ele foi ao templo, mostrando que Jesus dá importância, sim, ao templo. Quando nós falamos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, estamos sendo bíblicos. E isso é verdade, porque o templo que ele habita somos nós. Mas Jesus vê a importância da reunião ali. E Jesus vai ao templo. Ele entra de maneira triunfal, ele é aclamado como um rei, e ele então vai ao templo. E Jesus ia ao templo para adorar ao Senhor. Ele ia ao templo e também nas sinagogas para ensinar. Há muitas passagens que mostram isso. Mas desta vez, Jesus foi para purificar, para fazer uma limpeza no templo. Havia necessidade de fazer uma limpeza ali. É só você continuar a ler a partir do verso 12. Em que Jesus entra, Jesus derruba ali as mesas dos cambistas, ali todo aquele comércio que estava ali acontecendo, porque Jesus via que tudo aquilo ali era feito para exploração das pessoas, porque as pessoas precisavam vir das suas cidades. Desde que Jerusalém virou o centro da religião, do culto, porque o templo estava estabelecido ali,
é que as pessoas tinham que vir a Jerusalém, trazer os seus animais, mas muitos vinham de longe, não podia trazer, os animais morriam na viagem, portanto vinham com o seu dinheiro, e ali tinham que trocar a sua moeda pela moeda do templo, já pagavam ágio por isso, e compravam então os animais ali para poderem ser sacrificados. E Jesus sabia disso, e Jesus é contra todo tipo de exploração, especialmente exploração da fé. E aí Jesus entra ali, derruba tudo ali, ele faz ali um escarcéu santo mesmo, ali no pátio do templo, e ele diz, vocês transformaram a casa do Pai num covil de bandidos, de salteadores. Jesus estava indignado com aquilo que estava ali acontecendo. Então, ele quis fazer uma limpeza no templo, centro da adoração a Deus para a religião judaica. Hoje, irmãos e irmãs, o templo de Deus é a nossa vida. O templo de Deus é a nossa vida. E Deus quer e precisa fazer a limpeza em muitos templos que não têm entendido que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei, que Ele é o Salvador, que Ele é quem manda e nós obedecemos, que Ele deve ser entronizado no centro da nossa vida, que nós devemos ouvir a sua voz e atender ao seu chamado, que nós devemos ouvir a sua voz e obedecer ao seu envio, e de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus tem ensinado. Jesus quer fazer morada, mas Jesus quer fazer a limpeza. Ele entra na nossa vida, no nosso coração, mas ele quer entrar em todos os cômodos. Ele quer reinar em todas as áreas. Ele quer fazer a limpeza necessária na nossa vida. E cada um de nós sabemos o que precisa ser limpo. Quais são os cômodos da nossa vida, ou as áreas da nossa vida que precisam ser submetidas a esta limpeza. Por isso, irmãos e irmãs, deixe Deus entrar, deixe Jesus fazer morada e fazer a limpeza que for necessária na sua vida. Não resista, mas entregue. Não impeça, mas abra o coração e deixe Ele fazer, porque Ele sabe o que deve fazer. Ele tem o melhor para a sua vida. E deixe Ele reinar, porque Jesus é o Rei dos reis. Ele quer ser o rei da sua vida. Deixe ele tomar conta de tudo. Deixe ele tomar conta de todas as áreas da sua vida. E deixe ele reinar em sua vida agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Nós vamos ouvir uma música agora que fala justamente sobre isso. Se tu olhares para mim, vai ver que há muita coisa ali que precisa ser mudada. Então, deixa Jesus fazer esta obra. Deixa Jesus mudar a sua vida, mudar o seu coração. Não tema aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Deus abençoe, tá, a todos vocês. Deus abençoe a sua família.